Bem, de volta com o nosso curso sobre a administração pública no âmbito da Constituição, né? Os artigos da Constituição aí referente à administração, aos servidores públicos, tá? E nós vamos falar agora de um artigo extremamente importante, tá? Eu tenho certeza que todo mundo aí que resolve questões para concursos públicos, provas de direito constitucional ou de direito administrativo, certamente já resolveu alguma questão com relação ao artigo 41, seja qual for a prova, seja qual for a banca examinadora. Afinal de contas, o artigo 41 da Constituição fala a respeito da estabilidade dos servidores públicos, tá? Então, o servidor público possui estabilidade, que vai ser adquirida após 3 anos de efetivo exercício, tá? Desde já, lembrem-se de uma coisa, tá? Existem determinadas carreiras reguladas pela própria Constituição, onde o seu respectivo membro, ele não goza de estabilidade, mas sim de vitaliciedade, tá? Então não confundam a vitaliciedade presente, por exemplo, na carreira da magistratura, na carreira do Ministério Público, aos membros, né, do Tribunal de Contas, tá? Não confundam, né, a vitaliciedade, que a gente vai ver mais à frente na Constituição, com a estabilidade. Estabilidade é para os servidores públicos, né? Quando eu falo dessas carreiras, magistratura, né? Membros do Ministério Público, conselheiros de Tribunal de Contas, eu estou falando de vitaliciedade. Então, uma coisa é a vitaliciedade muito mais forte, né? Muito mais protetora, vamos dizer assim, e garantidora do exercício da função do que a estabilidade. Mas a estabilidade, né, também garante aí ao servidor público uma tranquilidade para o exercício da sua função. Então, vejam só o texto do artigo 41, podem marcar o artigo 41, ó. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, uma informação muito importante sempre é que eu vou adquirir a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, fruto de uma nomeação decorrente de um concurso público, ou seja, eu fui aprovado no concurso público, fui nomeado, tomei posse e entrei em exercício, né? Após 3 anos de efetivo exercício, eu vou conquistar ali, enquanto servidor, a minha estabilidade. Vou ser um servidor estável, tá? Então, grifa aí, ó, são estáveis, grifem, após 3 anos de efetivo exercício. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, comissionado, obviamente, gente, cargo de livre provimento, livre exoneração, onde não é necessário concurso público, é claro que ele não vai ter estabilidade, seria até mesmo, né, um conceito inconsistente com relação à natureza do próprio cargo, tá? Então, ó, muito cuidado com o artigo 41, uma questão básica, porém recorrente. Concurso público agora adora colocar que são 2 anos, porque antigamente eram 2 anos, ou então ele gosta de colocar que são 2 anos porque um juiz, por exemplo, né, ele vai ter vitaliciedade, só que ele vai adquirir a vitaliciedade após 2 anos de exercício como juiz. Está lá no artigo 95, inciso 1º da Constituição da República, o mesmo valendo para os membros do Ministério Público. Isso a gente vai estudar lá nas disposições gerais sobre o Poder Judiciário. Então é por isso que o concurso público, banca examinadora, gosta de ficar trocando de 3 para 2, né? Porque eu tenho a vitaliciedade, que é adquirida após 2 anos, no âmbito da magistratura, no âmbito do Ministério Público, e antigamente, tá, a estabilidade do servidor também dependia de 2 anos, mas hoje não. Hoje eu dependo de 3. Então fique bem claro, ó, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, né? A regra anterior era antes da emenda constitucional número 19 de 98, tá? Então depois da emenda constitucional número 19, 3 anos, tá? É o importante, é o ponto aí mais importante que vocês precisam lembrar, tá? Mas espera aí, mesmo quando o servidor público, né,
ele é estável, o servidor público efetivo, ele é estável, ele pode perder a estabilidade e, consequentemente, o respectivo cargo? Sim. Então vejam só o parágrafo 1º. Ó. O servidor público estável só perderá o cargo, inciso 1º, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Tá? Então eu tive uma decisão judicial, sentença aqui está no sentido de decisão judicial. Eu tive uma decisão judicial que transitou em julgado. O que significa o trânsito em julgado? Nós já estudamos no artigo 5º da Constituição. Significa que eu não tenho mais a possibilidade de recurso. Aquela decisão judicial se tornou irrecorrível. Eu não consigo mais, impetrar qualquer tipo de recurso. Então, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, decisão judicial transitada em julgado, eu posso perder o cargo enquanto servidor público, mesmo sendo estável, tá? A próxima situação regulada pelos estatutos, pelos respectivos estatutos de servidores públicos existentes no âmbito da União, dos estados, dos municípios, tá? Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então eu tenho o PAD, o processo administrativo disciplinar, que poderá culminar com a aplicação da sanção mais grave aí ao servidor público, que é justamente a perda do cargo. Se vocês estudarem, por exemplo, a Lei 8.112, lá com o professor Roosevelt Ferraz, ele vai disciplinar, ele vai mostrar para vocês, melhor dizendo, toda essa questão do processo administrativo disciplinar, e o que vai acontecer para efetivamente aí eu ter a perda do cargo. O importante na questão de direito constitucional é vocês perceberem que, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, o servidor público estável poderá, perder o cargo. Aí vai depender do resultado aí do processo administrativo, tá? Inciso 3º, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Então, além de decisão judicial, além de processo administrativo disciplinar, tá? Eu posso ter também a perda do cargo por conta de um mau desempenho, porque apesar de ser estável, a administração pública continua avaliando aquele servidor. Eu tenho avaliações periódicas de desempenho reguladas por uma lei complementar, pela respectiva lei complementar. Então, se eu tenho ali, um resultado sempre insatisfatório, tendo em vista as diretrizes, os parâmetros estabelecidos por essa lei complementar, eu vou ali perder o meu cargo justamente por conta desse desempenho insatisfatório, incondizente com a administração pública, com o exercício das funções do meu cargo, tá? Então, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa, Indo para o nosso tradicional esquema, o que é importante aqui no artigo 41, tá? Estou falando da estabilidade e não da vitaliciedade. Nós vamos estudar a vitaliciedade lá no 95, inciso 1º da Constituição, tá? Lembrando, que a vitaliciedade dos membros do Poder Judiciário também é aplicada aos membros do Ministério Público e conselheiros de Tribunal de Contas também, possuem vitaliciedade. Uma coisa é a estabilidade do servidor público, outra coisa é a vitaliciedade dos magistrados, a vitaliciedade dos membros do Ministério Público, a vitaliciedade, tá, dos conselheiros e ministros de um Tribunal de Contas, tá? Então atenção, com isso aí. Então, qual que é a informação importante que o caput do artigo 41 nos traz? Que após 3 anos de efetivo exercício, e aquele detalhezinho que eu chamei a atenção, efetivo exercício, gente, decorrente de quê? Decorrente de aprovação em um concurso público, Então, para eu ser servidor estável no âmbito da administração pública, eu preciso ter sido aprovado em um concurso público, nomeado ali pelo respectivo órgão, tomei posse e entrei em exercício.
Quanto tempo após eu vou ali adquirir a minha estabilidade? Após 3 anos de efetivo exercício. Percebam que não basta simplesmente o decurso de 3 anos, tá? Em termos de tempo. São 3 anos de efetivo exercício, tá? Então cuidado aí, ó, com o efetivo exercício. E além disso, ó, eu tenho que tomar cuidado com o parágrafo 4º, porque olha só o que tem no parágrafo 4º do artigo 41 da Constituição. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Vou repetir, ó. Podem fazer um asterisco aí no parágrafo 4º e juntar ele lá, né? Fazer uma setinha lá para o caput do artigo 41, ó. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Mais uma vez, não basta simplesmente o decurso do tempo. Eu tenho o decurso do tempo de efetivo exercício em razão da nomeação em um concurso público, mais avaliação especial de desempenho que vai atestar para a administração pública e para a sociedade brasileira, para a sociedade do meu estado, do meu município, tá? Que eu realmente mereço adquirir a estabilidade enquanto servidor público, ok? Então, né, são as primeiras considerações que a gente tem aí, todas envolvendo o caput do artigo 41. Só que depois vem o parágrafo 1º e fala justamente quais são as exceções à estabilidade. Então percebam que a estabilidade ela não é absoluta, né? Eu não posso falar que ela é absoluta. Por quê? Porque o servidor público estável, ele pode perder o cargo em razão do quê? Em virtude de decisão judicial transitada em julgado. Então eu tive uma decisão judicial transitada em julgado, tá? Que proferida ali, né, pelo órgão competente do Poder Judiciário, determinou a perda do cargo, tá? Ah, pode ser que seja uma decisão de primeira instância, uma sentença de um juiz de primeira instância? Pode, se ela transitar em julgado. Mas em regra, quando esse tipo de coisa acontece, né, quando um juiz, por exemplo, né, decide a perda do cargo, o prejudicado não recorre para o tribunal respectivo. E aí o tribunal vai julgar, né? E aí eu vou depender da decisão do tribunal. O importante é vocês perceberem o seguinte, ó. Quando a Constituição fala sentença, ela não está se referindo apenas às decisões judiciais de primeiro grau, às decisões judiciais de primeira instância. Ah, professor, o que é instância? O que é primeiro grau? Lá em Poder Judiciário, lá na organização do Poder Judiciário, eu explico detalhadamente isso para todos vocês. Basta assistir às aulas, por exemplo, sobre o artigo 92 da Constituição, tá? Então, a Constituição, quando fala aqui sentença, ela não está falando tão somente da decisão judicial de primeira instância, tá? Eu tenho que entender sentença aqui de uma maneira genérica, como se a Constituição estivesse dizendo assim, ó, eu tenho uma decisão judicial que transitou em julgado, ou seja, uma decisão judicial irrecorrível. Eu não consigo mais impetrar qualquer tipo de recurso, tá? Uma sentença judicial que transitou em julgado, tá? Primeira situação, uma decisão, né, judicial que transitou em julgado. Sentença aqui está lato sensu, no sentido geral e não especificamente com relação, né, a uma decisão do Poder Judiciário de primeira instância, tá? Segunda situação, por PAD. O que é PAD? Processo Administrativo Disciplinar. Então eu tive o PAD respectivo, o Processo Administrativo Disciplinar respectivo, regulado pela lei respectiva, em que se assegurou ao servidor ampla defesa, tá? Mesmo ele tendo ampla defesa ali, qual foi o resultado do processo administrativo disciplinar? Ora, o resultado foi justamente a perda do cargo. Ah, esse servidor que perdeu o cargo pode provocar o Poder Judiciário e tentar invalidar, tá, a perda do cargo em razão de um processo administrativo disciplinar? Pode. E aí a gente vai para o parágrafo 1º, que é o fenômeno, né, ou melhor dizendo, o Instituto da Reintegração. Lá com o professor Roosevelt, ó, vou colocar o vídeo inclusive, tá, na descrição aí
da presente aula, tá? Lá na Lei 8.112/90, você estuda a reintegração. O professor Roosevelt vai explicar isso para vocês no âmbito do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, a Lei 8.112. Ah, professor, só que o meu concurso é estadual, o meu concurso é municipal, o conceito é o mesmo, gente. Quem quiser assistir lá, tá? Vai aprender o que é reintegração no âmbito dos próprios estatutos, tá? E é o que está presente aqui na Constituição. Olha só o parágrafo 2º, olha o texto do parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, tá? Repetindo, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável. Então é claro, ele não foi demitido em virtude de uma sentença judicial. Ele foi demitido, por exemplo, em razão do PAD, em razão de um processo administrativo disciplinar. Ao final do processo administrativo disciplinar, o servidor público estável perdeu a estabilidade e perdeu o cargo, tá? Então aí ele ficou ali extremamente insatisfeito, se sentindo injustiçado, provocou o Poder Judiciário e o Poder Judiciário invalidou a demissão do servidor, tá? Então, parágrafo 2º, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, grifa aí, o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, tá? Nos respectivos estatutos, vocês estudam não só a reintegração, mas também a recondução, mas também a disponibilidade. A disponibilidade está onde aqui? A disponibilidade está no parágrafo 3º, Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, tá? Então o parágrafo 3º está falando da disponibilidade, o parágrafo 2º está falando da reintegração e já está dizendo que existe também a recondução. Vem ali, os estatutos, a Lei 8.112, por exemplo, e explica detalhadamente cada um desses institutos, tá? Tanto a reintegração, como a recondução, como colocar, em disponibilidade, tá? Então eu tenho que observar, todos esses detalhes aí, sobretudo no âmbito do estatuto que eu preciso estudar, Então se você presta concurso no âmbito federal, você tem que estudar a Lei 8.112/90. O professor Roosevelt tá aí para ministrar todo o conteúdo para vocês referentes, à Lei 8.112. Ah, se eu preciso estudar um estatuto no âmbito do Estado, a lei no âmbito do seu Estado que representa o Estatuto dos Servidores Públicos e assim por diante, tá? Mas percebam que a base do conceito é uma base constitucional, tá? Então olha só, eu estava na leitura do inciso 2º, do parágrafo 1º, e aí depois eu fui para os parágrafos, o parágrafo 2º e parágrafo 3º, porque eles tratam de reintegração e disponibilidade. Só que faltou no nosso esquema aqui, a gente analisar a última situação em que eu posso ter ali a perda do cargo, por avaliação periódica de desempenho, regulado por lei complementar, assegurada ampla defesa. Então aquela situação, se o meu desempenho é insatisfatório, se o meu desempenho não se mostra, adequado ao exercício das funções enquanto servidor público, eu vou perder o meu cargo, tá? Mas também é assegurado ampla defesa, tá? Então, para efeitos de concurso, o que vocês têm que lembrar? O artigo 41, parágrafo 1º fala, que ele só perderá o cargo em virtude de decisão judicial transitada em julgado,
por PAD, em que seja assegurada ampla defesa, e por avaliação periódica de desempenho, regulado por lei complementar, também assegurada ampla defesa, tá? Ah, finalizamos a nossa aula, professor? Não finalizamos a nossa aula. Por quê? Porque por dever de ofício, apesar, né, de não ser algo muito cobrado, né, em todos os concursos públicos, visto que nem todos os concursos públicos, tá, chegam até este ponto da Constituição, ou seja, nem todos os editais arrolam o artigo que eu vou mencionar para vocês aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado com o artigo 169 da Constituição. Por que eu tenho que tomar cuidado com o artigo 169 da Constituição, tá? Porque o artigo 69, né, 169, ele diz o seguinte, ó: as despesas com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderão exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Opa! Então eu tenho uma lei complementar regulando ali, ó, colocando um teto para a despesa com pessoal ativo e inativo no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Que lei é essa, professor? Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então percebam o seguinte, ó, eu tenho que observar, né, os limites da LRF. E aí vem, né, o parágrafo 1º e fala o seguinte, ó: a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, tá? Aí vem, ó, inciso 1º, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º, se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Aí você fala, ah, beleza, né? Tá sobrando dinheiro, tem dinheiro na administração pública, eu não atingi o limite da lei de responsabilidade fiscal, as contratações, as nomeações da administração pública seguem, né, justamente aí o previsto, a normalidade. Aí o problema é quando a gente tem a situação do parágrafo 3º. O concurso público, quando ele junta o 41 com 169, ele vem exatamente no parágrafo 3º, porque ele fala o seguinte, ó: para efeito dos limites estabelecidos com base nesse artigo, então lembra-se que a LRF vai falar de um limite para gasto com pessoal. Esse limite para a União é 1, para os estados e municípios são outros, tá? Isso aí a LRF é quem regulamenta, ó. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no CAPT, LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Inciso 1º, redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Então, ó, se o Estado, por exemplo, ultrapassou o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem que tomar providências para retornar ao limite. Primeira providência, tá? Os municípios, os estados, o Distrito Federal, a União adotarão, ó, inciso 1º, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Então percebam que aqui eu não estou mexendo com servidor estável. Eu estou falando de reduzir em pelo menos 20% os cargos em comissão, né, e também as funções de confiança. Cargo em comissão, livre provimento, livre exoneração, função de confiança, né, aquelas funções de direção, chefia ou assessoramento, tá? E aí o seguinte, inciso 2º, tá? A exoneração dos servidores não estáveis. Então, se as providências do inciso 1º não forem suficientes para fazer com que o gasto de pessoal do respectivo ente retorne ao limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, eu vou partir para o inciso 2º. E o que o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 169 diz? Ó, exoneração dos servidores não
estáveis. Opa, sobrou para o não estável. Aí você fala, ah, professor, mas o estável está garantido. O estável, ele só vai perder o cargo nas hipóteses do parágrafo 1º. Aí dá uma olhadinha no parágrafo 4º. O problema de estudante para concurso ou de estudante, né, em uma faculdade de direito é que eles acham que basta estudar um artigo da Constituição. É que eles acham que basta você ter um conhecimento de partes da Constituição, quando quem quer realmente ser aprovado num concurso público precisa conhecer toda a Constituição, precisa conhecer todo o direito constitucional muitas vezes. Aí eu tenho o parágrafo 4º, olha só como o parágrafo 4º acaba derrubando as pessoas no concurso, quando o concurso, obviamente, né, quando o edital do concurso cobra não só o artigo 41, mas também o artigo 169, ó, parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida nesse artigo, ou seja, se as medidas, né, de cortar os cargos comissionados e as funções de confiança, de, né, eu ter ali, ó, a exoneração dos não estáveis, não falei demissão, tá? É exoneração. Então, ó, reduzir comissionado, reduzir função de confiança, exonerei não estáveis. Se essas medidas não forem suficientes para fazer com que o gasto de pessoal retorne ao limite da lei de responsabilidade fiscal, tá? O servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 1, 2, 3 asteriscos no parágrafo 4º do artigo 169. Atenção! Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida nesse artigo, Lei de Responsabilidade Fiscal, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa objeto da redução de pessoal. É claro que depois eu vou voltar nessa parte da Constituição, tá, gente? Falar, né, das questões orçamentárias, sempre muito importantes para muitos cargos aí no âmbito do Poder Judiciário. O que é no âmbito do Poder Judiciário? No âmbito da administração pública como um todo e principalmente aí em concursos para o Poder Judiciário, onde eu tenho muita cobrança de parte orçamentária, tá? O que eu quero que vocês percebam aqui, ó? O artigo 41... ele fala no parágrafo 1º, tem um só. Aí esse só dá o quê? Somente perderá o cargo nessas situações. Só que é um somente que não é taxativo. Ou seja, essa enumeração aqui, ó, não é uma enumeração taxativa. É uma enumeração exemplificativa. Por quê? Porque lá no artigo 169, parágrafo 4º, eu tenho uma outra situação de perda do cargo do servidor estável. O servidor estável poderá perder o cargo se o gasto com o pessoal, tá, do respectivo ente estiver além do limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas para isso acontecer, para chegar no servidor estável, primeiro, tá, eu já tenho que ter reduzido ali os comissionados e as funções de confiança em pelo menos 20%, tá? Depois, eu já tenho que ter tido a exoneração dos servidores não estáveis, para aí sim nós aplicarmos a regra do parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida nesse artigo, Lei de Responsabilidade Fiscal, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Então ele pode perder o cargo. Cuidado com esse só. Cuidado que somente ele está no texto da Constituição, só que quem estuda aí, quem tem que estudar o artigo 169 da Constituição, tem que lembrar que no parágrafo 4º do 169 existe uma outra situação, tá? Já que nós estamos estudando aqui o artigo 169, eu vou falar dos outros parágrafos aqui, depois eu vou repetir, mas só para você
matar a curiosidade aí também, ó. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior, ou seja, o servidor estável, fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Então eu preciso, né, compensar esse servidor de alguma maneira. Então ele faz jus aí a uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço, tá? Parágrafo 6º. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto. Então eu tenho a extinção do cargo. Vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas no prazo de 4 anos. Então o cargo vai ser extinto e nos próximos 4 anos eu não posso ter a criação novamente daquele cargo, né? Parágrafo 7º, ó, lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4º. Então aí eu tenho que observar as regulamentações no âmbito aí da aplicabilidade do parágrafo 4º, tá? O importante é vocês perceberem que o 41, parágrafo 1º, além dessas 3 situações, tem mais uma situação, que é o artigo 169, parágrafo 4º. Aí você vai falar, professor, mas então não é somente, gente, está no texto da Constituição. Volta lá no artigo 41 para vocês verem, ó. Artigo 41, só para vocês verem aí o texto do parágrafo 1º da Constituição, ó. O servidor público estável só perderá o cargo. Então, se vier só ou somente lá no concurso, não saia marcando como errado não, tá? Porque o texto da Constituição está falando só, mas quem precisa estudar o artigo 69 precisa lembrar da hipótese prevista no parágrafo 4º. Então, além dessas 3 situações, mais a hipótese prevista no parágrafo 4º, tá? Depois, ó, eu vou chegar nessa parte da Constituição, tá? Eu vou ministrar para vocês aí todo o conteúdo referente a finanças públicas e orçamento, até porque eu trabalhei na área orçamentária do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tá? Obrigado, né? Até o nosso próximo vídeo. Então, só um detalhezinho, né? A gente tem que dar uma comemorada aqui, né? Porque a gente finalizou toda a parte referente à administração pública. Nós fomos do artigo 37 até o artigo 41 aí da Constituição, né, falando a respeito da administração pública, dos servidores, né, a gente vai ver aí mais à frente a questão do 42, que fala dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, né, mas na grande maioria dos concursos públicos aí, ó, a matéria administração pública na Constituição Federal, ela termina aqui no 41, tá? Eu vou continuar, não preocupa não, o pessoal que precisa aí, ó, principalmente o pessoal das carreiras militares, eu vou ministrar, né, na continuidade aí, ó, a seção 3, né? O artigo 42 da Constituição. E posteriormente o artigo 43, aí a gente parte para um título importantíssimo da Constituição, que é o título 4, que fala a respeito da organização dos poderes, né? E o pessoal que já está acompanhando o projeto da editora aí sabe, né? Já está tudo gravado. Eu já gravei já do artigo 44 até o artigo 135 da Constituição, tá? Bem, obrigado, até o nosso próximo encontro então, dando continuidade aí, ó, para falar tão somente dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, tá? Obrigado e até a nossa próxima aula.